paz do Senhor, meus irmãos e irmãs que estão aí neste momento, participando da lição número 5. Prazer em estar aí com vocês. Quem vos fala é o professor Ronald, do Instituto Teológico Metanoem. Se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se e compartilhe. Você se inscrevendo, você vai estar recebendo depois a notificação quando for lançadas as lições novas, ok? E também nós temos uma novidade, daqui a uns dias estaremos lançando oficialmente nossos cursos de teologia online. Estarei notificando aos amados irmãos que quiserem participar também. Bom, nós vamos estudar hoje a lição 5, celebrando a segurança do povo de Deus. No seu texto áureo está no Salmo 46:1, onde nos diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A verdade aplicada diz: a segurança do povo de Deus não está nas circunstâncias, mas em Deus. Nosso Senhor, refúgio é fortaleza. Meu irmão, minha irmã, esta parte aqui eu achei interessante, porque nos faz pensar, tá? Nos faz entender que nós não devemos depender das circunstâncias que acontecem à nossa volta para estarmos em paz, para manter a nossa tranquilidade. As circunstâncias externas não podem abalar você, porque você tem que entender que aquele que está em você é mais forte do que aquele que está lá fora. Tá? Vamos discorrer isso mais um pouco na lição a seguir. Nós temos 3 objetivos: destacar a proteção do Senhor, apresentar as características de Deus, enfatizar importantes relações e inspirações. Nosso texto de referência está no Salmos 46, versículo 1 ao 5 e o versículo 11. Você lê aí, por favor. Nós vamos já para a introdução, onde nós temos 2 objetivos aqui, tá? Que é a segurança do povo de Deus por ter o refúgio, a fortaleza e a proteção de Deus, e a grandeza e soberania do Senhor e a inspiração de Lutero. Vamos lá ao capítulo 1, ou parte 1, né? A ação do Senhor e a fragilidade humana. Nós vamos subdividir em 3. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza e socorro bem presente na angústia. Veremos então nesta parte 1 sobre a proteção das ameaças. Também veremos a ação do Senhor e a fragilidade humana. Bom, Deus é o nosso refúgio. Quando vem tragédias ou guerras, problemas, a primeira estratégia que as pessoas têm, é o comum ser humano, para se proteger dos momentos de perigo, é o quê? Procurar um lugar de escape, que sirva de amparo e proteção. Tá? E o salmista disse: Deus é o nosso refúgio. Então o salmista está dizendo: quando vem as tragédias, os problemas, eu vou correr, me proteger, tá? No Senhor. Mas uma coisa muito interessante é que Deus nos leva ao seu refúgio não para nos mimar. Eu achei interessante isto, tá? Você lendo o texto, você vai ver que Deus não é simplesmente um protetor, tá? Só, vou te refugiar, está tudo ok, como se estivesse mimando. Não é. Antes, abriga-nos a fim de nos fortalecer, para que voltemos à vida com suas responsabilidades e perigos. Tá? Isso é importantíssimo. Esses dias de coronavírus, muitas pessoas se enclausuraram, se fecharam e pararam no tempo. Né? Muitos simplesmente até postaram, né? Estou engordando. Tá? Já ficaram parados. Mas não é esse o objetivo. Tá? Você tem que compreender que quando existe circunstância assim,
tá? O objetivo dessa parada é você se revigorar, é você se potencializar nesse momento de parada, tá? Para você estar pronto para voltar a assumir as responsabilidades e enfrentar os perigos. Porque se você conheceu ou conhece a história, já leu sobre a história, sempre vai vir novas dificuldades, novas tragédias, novos problemas, e se você não aprende com os problemas, você vai sofrer, tá? Então, quando o salmista diz, Deus é o nosso refúgio, ele está dizendo, Deus me leva ao refúgio, mas ele me ensina. Veja no Salmo 29, o Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Perceba que no texto o salmista, no seu momento de refúgio, ele entendeu, tá, que assim como no passado, quando houve o dilúvio, neste dilúvio Deus estava no controle, Ele era o Senhor, e dá força, tá, ao seu povo, fortalece o seu povo, tá? Ensina, né? Passa lições ao seu povo. Ou você acha que Noé dentro da arca, né, ficou um ano lá dentro, será que não aprendeu muitas lições sobre relacionamentos? Com certeza, tá? Então, quando diz o Senhor dará força ao seu povo, está dizendo o Senhor trará muitos ensinos. Deus sempre tem ensinos para nós. Basta que nós fiquemos de ouvidos atentos, de olhos abertos. Isaías 40:31 diz a mesma coisa, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, caminharão e não se fatigarão. Escuta isso, os que esperam, ou seja, parece que aqui as pessoas estão paradas simplesmente, mas continuando a ler, diz que os que esperam no Senhor renovam. Tá? É como se essas pessoas fossem levados, né, para um local separado, mas onde vão exercitar sua musculatura para renovar essas forças, para que tenham forças para caminhar continuamente. Tá? Então, Deus é o nosso refúgio, mas não um refúgio onde vamos ser mimados, mas um refúgio onde vamos ser treinados e aprender a enfrentar as situações. Deus é a nossa fortaleza. Um abrigo precisa ser protegido das interferências. Primeiro temos interferências externas, né? Se você lembra, você deve ter visto até em filmes, antigamente as cidades elas eram muradas, né, para se livrar dos problemas externos. Muros, torres, portões, tá? São fatores externos. Assim também nós, como pessoas, temos que ter cuidado, nós temos que criar fortalezas para você peneirar, eu vou dizer, para você observar, para você escolher que informações externas, que informações dos outros, do lado de fora, da mídia, venham interferir na tua vida. Estas informações são positivas, estas informações são negativas. O que estão provocando estas informações que você está ouvindo? Estão provocando paz, desespero, estão motivando você, estão desmotivando? Então, nós temos que pensar, tá? Deus é a nossa fortaleza contra interferências externas, ou seja, você, neste momento, dedique-se a ouvir a palavra de Deus. Leia, escute Deus, tá? Para que você se fortaleça. E as fortalezas internas. Quando é que uma cidade historicamente caiu, uma nação caiu?
quando houve divisões internas, quando houve autossabotagem, quando houve envolvimento de medos internos. Bem claramente, disse Jesus que um reino dividido não permanece. Então eu quero que você pense, como estão teus pensamentos? Teus pensamentos são pensamentos constantes ou são pensamentos inconstantes, divisões internas? Às vezes essas pessoas não conseguem ir adiante, porque sempre estão dando um passo para frente, um passo para trás, um passo para frente, um passo para trás. Estão divididas dentro de si. Tá? Estas questões internas, tá, vão atrasar a tua vida. Isso é uma autossabotagem. As pessoas se sabotam a si próprias. As pessoas se olham e elas falam consigo mesmo, ou consigo mesmas, né? Ah, ninguém conseguiu isso, eu não vou conseguir. Elas têm medo. Ah, já fracassei muitas vezes, eu vou fracassar de novo. Isso são problemas, tá? Circunstâncias, interferências internas. Pense com a mente de Deus. Paulo disse, mas nós temos a mente de Cristo. Em Romanos 12, ele desafia você dizendo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Tá? Não fique com pensamentos divididos, seja constante, não se auto-sabote, não tenha medo, vá adiante. Também socorro bem presente na angústia, né? A angústia é o quê? Dificuldade, aperto, aflição. A angústia é provocada, aliás, por diversos tipos de sofrimento. No dicionário diz a angústia nasce quando a pessoa está encurralada e incapaz de sair da situação. Então Deus é o socorro bem presente na angústia. Quando você estiver encurralada e você não vê saídas, Ele é teu socorro bem presente. Em hebraico, a palavra bem presente pode ser traduzido, ou mostra, aliás, pela rapidez, a perfeição e o poder do socorro do Senhor. Está dizendo, quando você pensar que não há saída, o apóstolo Paulo garante que com a aflição vem também o escape. Tá? Ele está presente. Sossega. Tá? Para de ficar aperreado ou aperreada, né? Para de ficar nervosa, nervoso. Pense, Deus está presente aí com você. Deus está do teu lado, Deus está pronto a te socorrer. Sossega. Às vezes nós queremos ver Deus presente, mas nós não o vemos, porque é mais ou menos quando você vê ou chega perto de um lugar onde tem águas, né, um local de águas paradas, e você mexe aquela água e aquela água fica turbada, né? E você com a água turbada não consegue ver o fundo. Quando é que vai ver o fundo da água? Só quando ficar a água parada, serena, tranquila. Aí limpa a água, né, e dá para ver o fundo. Então sossega teus pensamentos, Ele está aí presente. Parte 2, vamos ver completa confiança no agir do Senhor. A confiança prevalece em meio aos caos, a cidade de Deus é a agitação das nações e o cessar das guerras. 3 subpontos. Primeiro, completa confiança no agir do Senhor. O salmista demonstra plena confiança em Deus. Somente assim, tá? Somente crendo é que você pode ter paz. Vamos lá. A confiança prevalece em meio ao caos. 2.1. Há perigos que abalam, disse o salmista. Tá? Abalam as bases sólidas. Então diz, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Olha só. O salmista parece que ele está vendo, né,
assim como lá nos dias de Noé, né? Os montes ficou tudo coberto de águas. E as bases do mundo, os alicerces do mundo são abalados. Em Gênesis 17, capítulo 7, versículo 19, diz que as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra e todos os altos montes que havia debaixo do céu foram cobertos. Olha só, isso é uma tragédia. E a pergunta é, e Noé? E Noé? Ele está como? Confiante, tranquilo, porque ele está dentro da arca. Porque ele sabe quem está no comando, quem está no controle de todo este dilúvio, de todo este caos. Nada foge ao controle de Deus. Então Noé está na arca, está acontecendo que o mundo está sendo abalado, as bases sólidas estão sendo abaladas, mas Noé está em paz. Compreender que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, nos leva a manter a confiança em meio ao caos. Compreenda isso, pega isso, tá? Aprenda isso. Eu não coloquei o texto, mas é Romanos 8, tá? Eu acho que é 32, tá? Pega bem isto. Cidade de Deus. A rigor, não há rio natural em Jerusalém. Eu achei realmente isso aqui interessante, tá? Porque normalmente as cidades prósperas e estratégicas são construídas ao lado de rios. Só que Jerusalém é no alto e não tem rios naturalmente. Só que eu estive pesquisando, eu achei muito interessante que o rei Ezequias, ele havia construído um sistema subterrâneo de abastecimento dentro da cidade, do modo que havia água disponível. Ele desviou rios e fez um aqueduto e levou a água para a cidade. Eu achei fantástico isto, tá? O rei Ezequias, ele não se acomoda, o rei Ezequias não simplesmente fica resmungando da vida. O rei Ezequias, ele não fica lamuriando, lamentando, nossa, todo mundo tem rio, todo mundo tem água, e nós aqui nós não temos água. Não, ele pensou, ele resolveu o problema. O salmista, quando vê isso, ele disse, ele sabe, aliás, que Deus era seu rio, aquele que supre a água da vida. Agora entenda isto, é importante, as palavras que nos chamam a atenção. Rio que alegra. O salmista disse que o Senhor, há um rio que alegra, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Veja, há um rio, e você sabe que esse rio não é natural. Esse rio é planejado, esse rio é direcionado. Eu quero deixar bem claro para você, há um rio, tá? Há algo planejado, direcionado para a tua vida. Pensa, é claro que você vai ter que fazer alguma coisa. Ezequias, ele olhou para as circunstâncias, não há água na cidade, ele sabe que a cidade, se for cercada e não tendo água, a cidade pode perecer. Então ele planeja, direciona, age em cima. Escuta, Deus direcionando você, tem solução para o teu problema. Disse ainda que a cidade de Deus é a habitação de Deus. Ter consciência que Ele é o dono. Veja, Ele é a cidade é a habitação de Deus. Ele é o dono. Se Ele é o dono, Ele cuida. Ok? Deus no meio, saber discernir entre Deus e a religião é importante. Deus está no meio, mas como assim? Lembra da mulher samaritana que questiona a Jesus dizendo, onde devemos adorar? Neste monte ou em Jerusalém? Quando ela diz assim, neste monte, está falando e apontando para o monte Gerizim ou em Jerusalém. Você vê isso na geografia bíblica.
Jesus responde o quê? Disse que Deus é Espírito. E devemos adorar a Deus conforme este conceito, já que Deus é Espírito, Ele está em todos os lugares. Então devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Jesus está dizendo, pega esta verdade, mulher, pega esta verdade. Deus está em todos os lugares. Não precisa ir nem para Gerizim, nem em Jerusalém. Deus está em todos os momentos no meio de nós. Adorar a Deus em espírito e em verdade é adorar a Deus conforme este conceito verdadeiro que Jesus apresenta, que Deus está presente em todos os lugares. Por isso, tá, não precisa Gerizim nem Jerusalém. Tá? Muitas pessoas esses dias até ficaram desanimados da fé porque não estão indo na igreja. Não é igreja, não é o local. É Deus que está aí com você que vale, ok? É gostoso estar na igreja, a gente tem saudades de estar no presencial, né? Mas esta lição do coronavírus para nós é uma lição que está nos dando. Nós não dependemos de quatro paredes, dependemos de Deus que está em nosso meio. Amém? Bom, a agitação das nações e o cessar das águas. A segurança e o agir de Deus em meio às agitações das nações e dos reinos com suas guerras. Se você ler o contexto desse salmo, é quando há uma referência, tá, à Síria que se levanta como potência mundial. E você lembra que a Síria invadiu o reino do norte e levou tudo, destruiu, tá? E depois a Babilônia veio e o reino do sul acabou. Mas o que o salmista entende? Que Deus é soberano, que todas as coisas contribuem para o bem. Olha para o resultado final. O resultado final você vai ver que tudo o que aconteceu trouxe um resultado positivo. Tá? Então vamos aprender com esses momentos de história. 3. Agitação das nações e o cessar das guerras. Relação entre os Salmos 46 e 47. Depois entre os Salmos 46 e 48 e a inspiração de Lutero. Então vamos ver essas referências entre esses salmos importantes. Salmo 46 em relação ao 47, qual a relação? No Salmo 46 você vai ver que Deus faz cessar as guerras. No Salmo 47, ele celebra o reino vitorioso de Deus sobre a terra, ou seja, sobre as nações. E ainda o Salmo 47, ele retrata a soberania de nosso Deus e convida o povo, os povos, as nações, tá, a louvar sua majestade, a louvar a Ele, tá? A louvar Ele porque Ele é o soberano que está no controle de todas as coisas. Relação entre os Salmos 46 e 48. Qual a relação? Nos Salmos 48 se enfatizam a consciência da grandeza do Senhor e o privilégio de desfrutar sua presença e auxílio. Olha só, consciência. Por que consciência? Porque se a maioria das pessoas estivesse consciente de que Deus é maior que todas as circunstâncias, não estaria estressada, não estaria entrando em depressão, não estariam desanimados da vida. Eles estariam procurando compreender e observar o que Deus tem de melhor em todas estas circunstâncias. E outra questão é o privilégio de desfrutar sua presença e auxílio. Tá? Isso é um grande privilégio, tá? Ter Deus do nosso lado, ter Deus nos direcionando, nos mostrando o caminho, nos mostrando meios de como passar por esse momento. Somos chamados a observar com atenção os detalhes para narrar a geração seguinte. É interessante que o salmista, nos últimos versículos desse salmo, ele diz para nós observar os detalhes. Como que está? Presta atenção neste momento que você está vivendo, está dizendo. Observe, tá? Os detalhes do momento agora. Tem coisas preciosas
que você pode aprender no meio do caos, que daqui à frente você vai ter uma forma positiva de contar no futuro à geração seguinte que você passou por uma circunstância de caos mundial e que você saiu forte, que você se fortaleceu no meio desse caos. Presta atenção, tá? O Deus está mandando dizer, presta atenção, veja os detalhes, tem coisa boa. E nós aprendemos uma lição da história deste formato com Lutero. A inspiração de Lutero. Lutero, inspirado no Salmo 46, escreve o hino mais célebre da Reforma Protestante, que é o Castelo Forte, né? Castelo Forte se torna, né, o hino oficial, tá, da Reforma. E você sabe, quando nós falamos em 1517, período da Idade Média, Martinho Lutero se atreve, tá, a pensar diferente, se atreve a enxergar diferente, que todo mundo está acostumado a olhar, todo mundo está acostumado a pensar de uma só forma. Ele se atreve, tá, a mudar os paradigmas, e ele não somente traz uma transformação, vamos dizer, religiosa, mas uma transformação mundial. A história é dividida entre antes e depois. Idade Média, que é conhecido por muitos como um momento, né, de que era uma vida sem graça, que não tem nada, né, a se desfrutar. Lutero marca história. No meio de um caos da humanidade, tá, no meio de um momento chamado, reconhecido como Idade das Trevas, Martinho Lutero resolve brilhar e brilha, tá? Você pode fazer isso, tá? Lutero correu o risco de morte, mas defendeu as ideias da reforma. Então eu quero te desafiar a você ter ideias novas no meio do caos, a você pensar, repensar, recriar a tua vida, ok? Pensa, se atreva a fazer algo diferente no meio do caos. Bom, nós chegamos no final, destacamos a proteção do Senhor, apresentamos as características de Deus e enfatizamos importantes relações e inspirações. Meus amados, Deus vos abençoe. Mais uma vez, se você não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, dá seu like, sua curtida, compartilhe, abençoe vidas. E eu desejo para você uma boa escola dominical nesse domingo.